Problema aqui para o senhor Pavinato, né? Ao defendermos o liberalismo clássico, como estamos defendendo, as premissas clássicas do liberalismo, pressupondo a existência do Estado, pressupondo direitos e garantias fundamentais, não estaríamos nós, senhor Pavinato, sendo reacionários? Não seria o modelo Não, que de nós jeito estamos nenhum. defendendo? Vou explicar por quê. Porque Hum. eu creio que nós estamos um modelo, o modelo de sociedade que nós estamos defendendo, ou o modelo de Estado que nós estamos defendendo, que eu creio ser um modelo melhor e foi o modelo que mais benefícios trouxe à humanidade, é um modelo, em certa medida, superado. Superado, e não que ele foi superado porque ele se tornou pior, ele foi superado porque ele está menos efetivo para essa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, essa sociedade do espetáculo, que ela está querendo outras coisas. A sociedade tá, eu vejo as pessoas, por exemplo, as pessoas votam no Bolsonaro pelo espetáculo. A gente já comentou aqui que o Bolsonaro é um presidente essencialmente narrativo. Ele vive de entregar narrativas ali. E a esquerda está fazendo um enfrentamento, que é o que eu estou vendo agora, narrativo. Essencialmente narrativo. Né? Ah, vou derrubar status, eu vou discutir não sei o que, tal. Entendeu? Então, assim, eu tô vendo que as pessoas não querem. As pessoas querem flertar com esses exageros e flertar com ditaduras e ter essas experiências. As pessoas querem uma espécie de um liberalismo estético, um liberalismo político estético que permita que elas fiquem trocando de sistema político ou trocando de panaceia a cada estação, com essa liberdade de um mundo onde as coisas não são mais sólidas. Então, eu tô jogando uma provocação aqui. Não seria aquilo que nós defendemos algo essencialmente superado? Explico-lhe com minha voz rouca e sexy de hoje. Ele não é um modelo superado. Ele é um modelo que foi saturado pela sua abertura, pela sua benevolência com o indivíduo. O liberalismo ele é o melhor modelo para o indivíduo. Não há dúvida que o indivíduo goza de mais liberdade para ser quem ele é na esfera pessoal, para ser quem ele é na esfera profissional, para ser quem ele quer ser numa esfera religiosa ou para não ter nenhuma religião. O liberalismo ele é fundamental para o indivíduo. Ele coloca o indivíduo num pedestal. E por ter colocado o indivíduo num pedestal, ele falhou na velha lição de Plauto, né, que o homem é lobo do homem. Ele esqueceu da velha lição de Plauto, que foi plagiada por Hobbes, descaradamente, que não citou a fonte. Ele esqueceu que o homem é lobo do homem, que o homem, se puder, e se você deixar, ele vai esquecer que tem responsabilidade e vai tentar apenas e tão somente satisfazer as suas necessidades pessoais, os seus desejos em detrimento dos outros. Por ter valorizado tanto a liberdade, o indivíduo, o que o indivíduo esqueceu? O indivíduo esqueceu que da liberdade, se não advier a responsabilidade, uma hora a receita desanda. Uma hora a receita desanda. E as pessoas, o liberalismo ele não foi capaz de educar as pessoas para as suas responsabilidades. As elites que nós temos, que são muito ruins, porque se nós temos um povo ruim é porque as elites são ruins. Não há nada que aconteça que não aconteça por conta das elites. Nenhuma revolução começa do povo. A Revolução Francesa começa das elites. Se não fossem lá os nobres pensadores iluministas terem ideias novas, não haveria uma base para fazer nada, porque o povo não sabe fazer nada. Tudo depende das elites, seja ela financeira, intelectual, e geralmente essas duas questões se encontram, ser elite financeira e ser elite intelectual. Aqui no Brasil, nós temos uma matriz diferente ainda. Nós não temos da Revolução Francesa, não é a nossa matriz. A nossa matriz é a Revolução Gloriosa, que é uma revolução mais elitizada ainda. Então a elite ela esqueceu de ensinar para a base da sociedade o que é responsabilidade. Esqueceu de dar elementos básicos para ela saber navegar e operar dentro do liberalismo. Então, a base ela não aprendeu que ela precisa ser responsável. Ela ouve direito fundamental
porque o liberalismo, ele nos garante, ele nos dá a base do direito fundamental, e você pimba aí por essa aula, porque uma aula dessa na GV custa o olho da cara. Então, presta bem atenção, e na PUC também custa caro você ouviu falar uma coisa dessa. O liberalismo, ele que tem por base um colchão de direitos fundamentais, liberdades, as pessoas não foram educadas para a responsabilidade. Então, quando você tem liberdade, sem ter responsabilidade, você começa a achar, como acham os bolsonaristas, que liberdade de expressão, por exemplo, é carta branca para cometer crime, para ofender, para humilhar, para fazer o que fazem com o PC Siqueira. Porra, se a pessoa tem boa índole, se ela está preocupada com a pedofilia, ela pega esse material, vai para a polícia, e não para a rede social, e não para o Twitter. Então as pessoas foram mal acostumadas. A elite estava bem, a elite sempre esteve bem, a elite sempre faturou com isso. Para que ela vai se preocupar com as gerações futuras, com o povo aprender a ser responsável? Não, deixa. Vou dando a ilusão de que esses direitos são puramente liberdades, de que os direitos não decorrem dos deveres, e Norberto Bobbio ele sempre diz, o direito decorre do dever, porque tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. Antes de tudo vem o dever. E foi isso que as nossas elites não souberam praticar e ensinar e passar esse exemplo para a população. Então nós temos pessoas que foram acostumadas a ter liberdades, não foram instruídas a lidar com o liberalismo e chegou no ápice da modernidade, no ápice das tecnologias, no ápice do que se tem para vender, do que se tem para produzir, do que se tem para ofertar. Então, o consumo ele teve que acelerar, porque eu não podia ter mais uma indústria de bem durável, eu tenho que estar mudando toda hora, porque a população explodiu e as pessoas elas não sabem ter responsabilidade. Elas foram caindo nas conversas das elites, das indústrias, do pensamento, da propaganda. E a propaganda passou a ser a alma da sociedade. Quando a propaganda, a partir dos anos 70, que é quando começa a sociedade de consumo, a gente deixa de ser, porque o liberalismo começa numa era que a gente chama de a era industrial, uma sociedade industrial, que é uma sociedade que você primeiro ganha, depois compra, e quando compra, mantém os bens duráveis. Nos anos 70, começa a mudar. As elites elas começam a perceber que elas vão lucrar mais. Isso é sério, tem muito estudo. Baudrillard é o primeiro que escreve a respeito disso. Posso fazer um parênteses que é fundamental? Claro. Foi nessa transição que houve o fim do padrão ouro, e aí você começa a ter o superendividamento dos estados também, e você cria a cultura da dívida. Né? Exatamente. Começa essa era nova, que ela é diametralmente oposta à sociedade industrial, que é a sociedade de consumo ou a sociedade do consumidor. Se antes eu tinha que ter para comprar, agora é a cultura do cartão de crédito. Eu compro para depois eu ter. É um outro espírito. E as pessoas começaram a depositar a felicidade, a realização pessoal no consumo. Tamanha a efetividade da propaganda. Propaganda que é o que Bolsonaro quer se valer porque ele é vazio. Ele é oco como a sociedade de consumo. Por isso ele precisa tirar do lixo um ministério da propaganda, porque o Ministério da Comunicação é um ministério da propaganda, um ministério de natureza goebbeliana, fascista, de fato. Ele tira do lixo, porque como a sociedade de consumo, ele precisa convencer não pelos valores, não pela educação, não pela responsabilidade, mas pura e simplesmente pela propaganda. Então, a propaganda, ela perpetua a falta de ensinamento, a falta de exemplo de responsabilidade às bases. A propaganda, ela foi a alma do mundo. Se o liberalismo começou bem como sociedade industrial, ele terminou mal como sociedade de consumo. Porque no lugar da responsabilidade, nós temos a propaganda. E as pessoas não acharam a felicidade nos bens que elas compraram. Elas não acharam o sorriso nos sais de banho.
Elas não acharam a realização plena numa viagem para as Maldivas. Elas não acharam a felicidade conjugal com uma linha de cozinha nova todo ano. Eles não acham que tem bons amigos, mesmo com os aparelhos celulares mais modernos. Então ninguém encontrou na propaganda, ninguém encontrou no consumo a felicidade. E a propaganda prometia isso, e a propaganda ainda promete isso, e a propaganda vai continuar prometendo isso. Vai continuar prometendo. Então, as pessoas alijadas do liberalismo, não sabendo lidar, elas já não encontram felicidade naquilo que escolhem. Pelo amor de Deus, alguém escolha por mim. O que eu quero agora? Eu quero espetáculo. Agora eu quero espetáculo, quero ver o circo pegar fogo. E é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo pessoas que anseiam para um líder fazer essa escolha para elas, porque elas fazem as escolhas. O liberalismo propiciou que, ao longo do tempo, as pessoas fossem os únicos responsáveis pelas suas escolhas. E para escolher precisa de responsabilidade. Se você não aprendeu a ter responsabilidade, se você não tem cultura da responsabilidade, se você é enganado pela propaganda, você vai chegar uma hora que fala, chega de escolha. Chega de escolha. O meu indivíduo está muito valorizado. Eu quero um líder, eu quero alguém que escolha por mim. E é isso que acontece neste exato momento. Não é que o liberalismo seja ruim, é que nós, as nossas elites, não souberam se valer da maravilha que é o liberalismo. Porque o liberalismo é o único sistema que permite a tentativa e erro e a melhora. Mas nós precisamos lembrar, responsabilidade é essencial e ninguém quer. Estamos vivendo, nesse instante, aí em Seattle, tá? Uma experiência anarco-vegana que foi iniciada por grupos Antifa e que acabou de ser tomada por um rapper do SoundCloud com uma milícia urbana. Mendigos se mudaram pra lá, passaram fome e eles já estão indo embora de lá, tá? Enquanto isso, o Donald Trump está vendo como fazer para retomar o controle e ter law and order. Isso é absolutamente isso. A gente não tá falando da Somália, a gente não tá falando do Brasil, do Haiti, nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Tá? Mas você sabe que nos Estados Unidos isso não é absurdo. Não é absurdo. Se você viu no Netflix o documentário, aliás, o melhor documentário que eu já vi, Wild Wild Country. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É uma certa tribo ao redor de um certo líder tentando estabelecer uma comunidade com regras paralelas ao Estado. Isso acontece sempre lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade que se você olha para a história dela, você acha alguns focos disso. É que antes a gente não tinha, hoje a informação é instantânea. Acontece uma merda dessa, a gente já fica sabendo. E hoje, os fanatismos, o leque dos fanatismos, ele está ampliado. Antes a gente só tinha o religioso, que era o povo fanático lá pelo Osho, o guru indiano. Agora não, agora tem a política, o futebol já começa com o hooliganismo, e agora tem até o vegetarianismo. O veganismo gera fanatismo. Lembra daquela menina que foi na sede do YouTube, que o YouTube mudou as regras de remuneração da página, ela tinha uma página vegana, ela foi lá dando pipoco para o alto, dizendo que eles estavam perseguindo o veganismo, ela era uma fanática vegana. Então, agora, eu só quero voltar uma coisa, porque eu falei das elites, tal, das pessoas que detêm a produção, que eles não ensinaram responsabilidade. Alguém vai olhar e vai falar assim, olha, os socialistas estão falando aí. O vermelhão falando mal das elites, mal dos empresários, mal dos industriais. Eu estou falando mal deles, mas não estou falando mal da atividade deles. O que eu quero dizer é, o grande mal disso não é a atividade industrial. Voltando à questão de Plauto, que é verdade que o homem é lobo do homem, e ele descobriu uma forma nova de laçar, de enganar, de abocanhar a gente através da propaganda. E a propaganda, ela se aperfeiçoou maravilhosamente depois da União Soviética, onde eles criaram a primeira escola para estudar semiótica. Semiótica é o quê? É uma ciência fenomenal, que Charles Peirce, no século XIX, final do século XIX, ele teve uma sacada que nossa cabeça é cheia de símbolos. Desde que a gente nasce, a gente está cheio de símbolos. Quando me mostram uma cruz,
eu já vou achar que é uma coisa sagrada. Pode ser uma obra de arte, pode estar lá até mesmo de uma maneira pervertida, mas eu vejo a cruz, ela me dá a imagem do sagrado. Então, a semiótica, ela analisa como você formular uma mensagem, mandar essa mensagem e isso ser capturado pelo público-alvo de uma maneira que ele não escape do consumo. Então, assim, o grande mal é a propaganda, porque a nossa própria elite não foi educada na responsabilidade da propaganda. Só atualmente nós temos códigos de propaganda, porque antigamente, vocês lembram, a ferocidade que eram as propagandas. Coisas surreais, mentirosas, propaganda enganosa na cara dura. Lanche do McDonald's, você via na mão da criança, era desse tamanho, não tinha código do consumidor, podia propaganda enganosa. A mãe fumando um cigarro com a criança no colo, sabe? Não. Um cigarro para distrair. Os programas, a propaganda dos anos 40 do cigarro, 8 em cada 10 médicos preferem Camel. Exato, exatamente. Você veja como demorou a evolução da propaganda. Então, a propaganda, ela foi, né, muito, e ela foi essencial para essa mudança, para a instauração da sociedade de consumo, para a quebra absoluta da responsabilidade, tanto do povo quanto da elite dominante, dos industriais, dos empresários, dos financeiros, porque a propaganda ela é a forma do homem ser lobo do homem. A propaganda ela é, em essência, o oposto da responsabilidade. Só muito recentemente a gente tem uma propaganda domada. A gente tem responsabilidade na propaganda. As pessoas têm que responder por propaganda enganosa. Mas, Pavinato, o cigarro tem que escrever que mata. Vou te provocar aqui. Por favor. Pavinato, a própria ideia de moderação na propaganda é uma propaganda. Assim como o próprio combate ao capitalismo é parte do capitalismo. O combate ao capitalismo faz parte da lógica do capitalismo e a propaganda moderada é a própria natureza disso operando. Eu fico, acho que é o Simone Adorno que fala isso. Acho que é do Adorno. Eu acho que essa... fala. Não, eu quero trazer para você, porque é o seguinte, a gente entrou num paradigma enquanto sociedade que tudo é espetáculo. E acho que os grandes meios de televisão... E assim, uma coisa era o rádio. A gente teve o fascismo com o rádio, né? O impacto que o rádio trazia das pessoas ouvirem aquelas vozes, aquela eloquência e tal, já foi gigantesco. Era maior do que a mídia escrita, que já foi uma revolução também, a mídia escrita no século XIX, e o Gutenberg quando também fez a imprensa. Mas quando nós passamos a ter a televisão, a sensualidade que a televisão traz, todas as possibilidades que o cinema e a TV, mas a TV de massa instalada na casa das pessoas, tudo começou a se transformar em algo absolutamente insano. Com a internet, que permite que você deixe de ser só sujeito passivo e você passa a ser o sujeito ativo, meu irmão, a gente entrou numa parada essencialmente louca. Né? Não, porque a gente virou mercadoria. Será que nós não somos... A gente virou mercadoria. A gente é mercadoria. Sim. A gente era consumidor apenas, hoje a gente é produto e consumidor. Inclusive, é muito claro isso quando, por exemplo, a gente está aqui no Google, né? O YouTube é do Google, e ele está pegando as informações que nós estamos cedendo aqui, o público, os dados de cada um, e ele vende isso para as empresas que querem anunciar aqui. Né? É insano. Isso que nós estamos... Eu não sei se tem cura, eu não sei se a gente está sendo anacrônico em estar defendendo uma coisa que eventualmente está superada, sabe? Ele tem um livro de civilização que eu acabei de ler recentemente, né? Tem um pouco mais de mês, onde tem um capítulo que ele fala do consumo, né? Que mostra, por exemplo, como o capitalismo ele tenta mostrar para todo mundo pode, tipo, se vestir do jeito que quiser, ouvir a música que quiser, levar a vida que quiser. E aí, no final das contas, tá todo mundo usando o mesmo padrão, né? Tá todo mundo, você pode usar a calça que você quiser, e no final do dia tá todo mundo de calça jeans, né? E tem até um padrão na galera que é anticapitalismo, né? A galera hipster, por exemplo, quer se vestir diferente. Você pega esse grupo tá todo mundo se vestindo igual, né? Você pega, por exemplo, aquelas feministas com aquelas calças soltas, tá todo mundo igual, e aquele cabelo laranja, ou cabelo verde, cabelo roxo. Quando você vê, você pega esse grupo e coloca todos num grupo, tá todo mundo igual, Inclusive, isso é propaganda. Vou jogar esse. Claro. Eu vou devolver pro Guto aqui, porque isso aqui, o Guto é o rei da cultura pop. Não, porque eu estou falando, Guto... você colocar, guarda aí. O Ferguson, ele fez uma homenagem ao capitalismo, tá? Porque assim, no inglês, o título é Civilization, The West and the Rest. É que não traduziram isso para o português, mas é The West and the Rest, o título original. O Pedro e eu estavam comentando que, o Pavinato vai saber, quando a gente estava ali nos anos 90,
era pré-internet, as tribos, e o pessoal fala, as tribos, né? As tribos da juventude, cada uma tem sua tribo, eram muito bem delimitadas. Os nerds, eles se vestiam como nerds, aí você tinha os metaleiros, que eles eram dark, e é sempre uma turma, mais ou menos 10% dos garotos eram os metaleiros, você tinha os caras esportistas que vestiam meio surf, meio tal, você tinha os playboys, e nas meninas você tinha a mesma coisa, você tinha nichos. E os nichos não se comunicavam. Ou seja, um metaleiro, ele era um metaleiro, ele se vestia como tal, ele frequentava lugares disso, ele ouvia música de metaleiro e ele era refratário a ouvir outras coisas. E quando ele abandonava o heavy metal, ou se ele abandonava, era uma coisa muito traumática, era uma transformação muito grande. Eu era meio metaleiro ali no meu colegial, e quando eu deixei de ser metaleiro, foi uma transformação que eu tive que virar com meus amigos e falar: pessoal, eu não sou mais metaleiro. Olha só, tipo assim, olha que coisa mais pesada, né? E a gente imaginava que com a internet, com o que a gente chama de sociedade, a economia da cauda longa, que as pessoas têm muitas opções e muitos micronichos para atender. Então eu ouço só metal norueguês, tá? Eu só ouço death metal. Ah, eu gosto de punk californiano, tá? Ah, eu gosto de forró, eu sou forró hippie. Eu gosto de fala mansa fumando maconha. Isso tem de tudo. Tá? Então as pessoas imaginavam que você ia ter assim, cada pessoa poderia ser uma coisa, ela ia praticamente se customizar, porque você ia ter uma oferta gigantesca de coisas culturais e produtos para elas, tudo customizável, e elas iam ser todas diferentes. E o que aconteceu foi o seguinte: você tem hoje a feminista que vai ter uma camiseta do Iron Maiden com a manga cortada, aí ela usa uma saiona de riponga com um sovaco lá meio peludão, tal, um cabelo azul, uma referência indígena no braço, tal. E aí esse mix, que virou um samba do crioulo doido, uma maçaroca, uma misturona, virou o diferentão. Sendo que não é um diferentão, eles são todos iguais na diferença. Eu tava falando isso com o Pedro. São todos iguais nessa suposta individualidade que eles têm. E aí a gente vê que não é uma individualidade que isso gerou. Essa economia, ela gerou uma massificação. Só que é uma massificação. Sabe quando você pega... vocês estão assistindo aqui, vocês vão entender. Imagina se vocês desenham numa folha sulfite, você pega e pinta metade da folha sulfite de azul e a outra metade de vermelho. Você vai ver claramente, isso aqui é azul e isso é vermelho. Se você for de longe, você vai ver que é azul e que é vermelho. Se você divide em 4, azul, vermelho, amarelo e verde, vê de longe, você começa a misturar um pouco as cores ali. Mas beleza, você ainda vê. Quando se divide em 8, azul, amarelo, vermelho, laranja, violeta, sei lá, anil, blá blá blá, e vê de longe, começa a ficar acinzentado, e quando você vê, e se for misturar mais coisas, vai ficar branco. E no fundo, quando você vai pontilhando todas as cores juntas, nessa bagunça, fica branco. E o que eu quero dizer é o seguinte: essa mistura que virou a cultura pop, e a sociedade de consumo criou essa mistura de referências tão louca, que as pessoas ficam consumindo e não aprofundam nada no consumo, é um consumo superficial disso, gera essa sociedade que é estética, de micro combinações que já não fazem sentido entre si, e o sentido é não ter sentido. Por isso não tem esse referencial central, as coisas não têm mais sentido algum, e ninguém se aprofunda em absolutamente nada nesse aspecto cultural. E é toda bagunça, então tudo. Quando eu olho pro todo, olho politicamente falando, as pessoas querem ter as mais diversas experiências políticas. E a política é um meio de oferecer grandes experiências, grandes catarses. Então o cara pode ter participado de 2013, ter quebrado coisa, derrubou o PT, votou no Bolsonaro e agora ele querer derrubar algumas estátuas com os antifas. Ele vai estar vivendo toda essa experiência. E quantas pessoas não estão fazendo isso? Entendeu? E nós estamos vivendo essa era muito estranha. E eu acho que nós, dentro do MBL, temos que estudar isso. Porque o que tipo de coisa que a gente defende é... Novamente, volto a falar. É anacrônico dentro disso aqui. E aí, como é que nós vamos fazer um embate, inclusive... Nós vamos combater isso culturalmente? Porque isso... A liberdade da pessoa é ser isso. Mas será que nós estamos construindo uma sociedade saudável com isso? Como atuar politicamente nisso? Joga a bola pra vocês. Ó, posso começar, depois eu toco a bola pro Pavinato, de direita, aqui abrindo no lado direito aí pro Pavinato. Mas é aquilo, Renan, porque é aquilo que o Bolsonaro também opera muito, né? Que é esse conceito de povo, né? Então, por exemplo, os diferentões, eles querem ser diferentes do povo. Só que você tem que ver qual povo que é. Por exemplo, os evangélicos, que em alguns dias da semana se vestem de terno. É o Faria Limer, por exemplo, que vai andar de patinete, etc. Daí a galera tenta mirar em algum grupo, por exemplo, mira no Faria Limer e fala: eu quero ser diferente de você, não gosto de capitalismo, não quero fazer economia, não quero me vestir como você, não quero ser liberal. E aí eu vou ser outra coisa. Só que dessa galera, esse outra coisa, quando ela olha pra dentro, já tem um monte de gente sendo essa outra coisa. E ela acaba sendo parecido com uma parcela também do povo, que é a galera diferentona. E aí vai entrando
um looping eterno, que aí todo mundo vai acabando parecido com todo mundo, né? E eu acho que não é uma discussão nova, eu acho que a própria galera é diferentona, né? Tipo, a gente não tá descobrindo nada, não achamos nenhum novo continente. Eu acho que a galera indie, eles já estão discutindo isso. Tem várias músicas, eu posso até citar algumas aqui, que eu abri inclusive uma letra de uma, que já começa a abordar como os diferentões estão cada vez mais parecidos entre eles, né? Tem uma música aqui do Terno, que é do Tim Bernardes, que o próprio Renan já conhece, que é talvez uma das maiores influências do Indie BR, que ele já começa a falar, caralho, tá todo mundo igual, até a gente aqui que queria ser diferente tá igual. Deixa eu ler aqui rapidão, né? Eu confesso que gosto das moças do bairro onde eu moro, do estilo hippie retrô brasileiro que habita os bares e ruas daqui. Eu não quero deixar ninguém ver que eu sou mesmo, que pensam de mim quando me veem na rua, classe média enjoada com pinta de artistas. Será que eu sou tão previsível assim? Essa não. Ai, meu Deus, que tragédia. Eu não posso viver sendo igual a ninguém. Eu pensei que era inteligente, mas afinal eu sei. Ou seja, a galera já tá começando a falar, caralho, mano, tá todo mundo igual, como é que a gente vai ser diferente até dos próprios diferentes, a gente vai entrar num loop eterno, né? E aí, às vezes, acaba trazendo moda, que era moda nos anos 70, que era moda dos anos 40, que era moda dos anos 80, porque meio que já não tem mais o que inventar, né? Isso vale muito para a política, né? O Steven Pinker, ele tem um grande livro que ele fala, que é o Novo Iluminismo, né? Onde ele mostra, por exemplo, que a geração que nós vivemos, né? Isso é chavão, todo mundo que é liberal, leu algum paper, algum texto do Mises sobre isso, né? A galera é a geração da humanidade onde a gente está mais rico, onde tem menos fome, onde tem menos guerra, onde tem menos tudo. E ainda assim as pessoas não estão felizes, né? Tá todo mundo insatisfeito com tudo isso, né? A gente parece aquele famoso estereótipo daquela garota muito rica que entra em depressão, né? Tipo, ela tem tudo, tem tudo, tem tudo, e ainda assim ela tá em depressão, né? E a gente pode fazer um paralelo também, por exemplo, que e acaba gerando ciclos e acaba se refletindo na política, como o Renan bem disse, né? Por exemplo, se você olha, tirando um olhar micro, colocando um olhar macro, a gente vê que vai tendo os movimentos na política porque está todo mundo insatisfeito ali com o próprio avanço do capitalismo, com o próprio avanço do liberalismo, né? Do capitalismo, do liberalismo, da democracia no mundo inteiro, né? A gente, por exemplo, teve ali nos anos 90 aquela coisa da terceira via, com a FHC, ali também no Reino Unido, e com o Bill Clinton nos Estados Unidos, né? Depois vem a galera de esquerda, principalmente aqui na América Latina, com Lula, tantos outros, né? Chaves na Venezuela, tantos outros também na Argentina. Agora, não só no Brasil, mas no mundo também, se pega Trump e Boris Johnson, são os populistas de direita, né? A galera tá sempre tentando colocar esperança na política, né? E essa infelicidade, essa tristeza, essa que acaba abordando a política, se refletindo na política, não vai acabar, porque como vários outros dizem, o Haas, eu acho que a autoridade nisso, a esperança, a felicidade, em maneira alguma vai vir da política. Se as pessoas continuarem apostando nisso, acabar virando vários ciclos que, no final das contas, só vai acabar com a democracia e com o liberalismo. Em primeiro lugar, as pessoas querem ser diferentonas, e elas se esmeram por ser diferentonas, porque elas não têm dinheiro para alta costura. Tá? Fato. Brincadeira. A questão é, mas é verdade, se todo mundo pudesse fazer o sumisor com o Giorgio Armani, eu não improvisar 2 vezes. Não, mas a questão é, a alma de tudo é a propaganda que é a modernização da alma de lobo do homem, e vou falar por que ela começa a reinar absoluto a partir dos anos 70, e por que o Renan está com esse pensamento mórbido de que o liberalismo não vai mais responder aos nossos anseios. O que acontece é que a nossa civilização, queira ou não queira, ela se deu sob base da religião. Se não tivesse religião, não sei, não tem outro mundo, não tem outra história, não tem outro planeta para comparar. Então esse é um exercício, é uma conjectura que não dá para fazer. O que seria do mundo sem religião? Né? Nós temos uma religião, está aí, está dado, e nós temos uma religião que dominou a plataforma ocidental toda, que é a religião católica apostólica romana. E a religião católica apostólica romana, ela fez de um jeitinho próprio, mas ela usou ali um pouco a República de Platão. Então, a partir da República de Platão, ela soube dominar, ela soube expandir os seus domínios, ela soube colocar as classes nos seus devidos lugares, manter as pessoas conformadas, porque o espírito da República de Platão, e eu tenho o prazer de dizer que esse trecho eu treinei e li em grego, de fato é conformar-se. Se existe conformar.
O espírito da República de Platão é: as pessoas têm que se conformar. Porque a partir do momento que um cidadão da República não se conforma, ele causa a ruptura de todo o sistema da Constituição perfeita que Platão ensinou, da cidade ideal que Platão idealizou. Se a pessoa não se conforma, ela cai a ruptura. Então, a igreja ela sacou isso. E ela conseguiu, através dos tempos, ir alterando essa questão da conformação. Mas, assim, sempre tem que haver conformação. E a ética social, e por trás de toda a sociedade, uma sociedade de animais, aí eu falo onde não tem religião, as abelhas, as formigas, eu não sei se eles têm, como os veganos acreditam, se eles têm alma, né? São Tomás ele traz de volta o conceito aristotélico da tripartição de almas, né? Que é, primeiro, a alma vegetal, que uma alface tem, depois a alma animal, que é um cachorro tem, porque ele tem a vegetal e depois tem a animal. E o ser humano, né, ele vai ter a alma vegetal, a alma animal e depois a alma suprema, a alma cognitiva. Aí São Tomás ele floreia, que é o sopro divino, né, que é o que nos diferencia do resto, que é o que nos dá dominação sobre este mundo. Então, assim, se as formigas não têm essa alma que nós temos, elas vão ter religião, as abelhas não têm. Então, nós observamos que nas comunidades de formigas, ou de abelhas, ou qualquer outra sociedade animal, existe um ethos, existe uma forma das pessoas protegerem. Os animais, eles cumprem papéis dentro desse ethos dele. Veja tudo que acontece em torno da abelha rainha numa colmeia. Eu nunca vi uma abelha rebelde, a não ser que eu encharque de pinga a colmeia e elas fiquem de alguma maneira doidas, ou saia como for. Mas assim, o ethos animal é um ethos animal. Se o homem não tivesse a religião, talvez ele tivesse aprimorado, porque o homem, ele, diferentemente dos outros, ele não responde só aos estímulos da natureza. O que diferencia o homem do resto dos animais é que ele pode mudar os estímulos da natureza. A gente só não sai fazendo sexo no meio da rua porque nós nos civilizamos. Esse é o diferencial do homem. Então, não sei como seria o ethos do homem sem a religião. O fato é que a religião moldou o ethos do homem. E a religião molda o ethos do homem com base na conformação. Então, a religião, ela descreveu a ética. Toda a ética social. E quando a gente chega no momento da modernidade, em que as pessoas começam a ter um Deus próprio, começam a ter espiritualidade e não mais seguir a ética religiosa, porque nossos valores, nossas leis, nosso direito de família é todo baseado no direito canônico. A nossa ética, ela é religiosa, ela vem da religião. Então, quando a religião ela perde o poder de controle, porque para você ter conformação, você tem que ter um tipo de controle, para ninguém ser desviado. Quando há uma ruptura paradigmática a partir da propaganda, e a propaganda diz, você pode ser quem você quiser, você pode ser diferentão. Aí você vai criando subgrupos, e cada um desses subgrupos, eles procuram estabelecer uma ética, porque ninguém sabe viver em sociedade sem ter uma ética. Ah, eu não tenho mais a ética da religião aqui. Ah, a mulher não tem que se vestir assim, o homem assado. A gente se vê essa ética firme nos ultra-ortodoxos judaicos. Eles têm o mesmo chapéu, o mesmo negocinho no cabelo, a mesma fita, a mesma métrica para tudo. Então, esses subgrupos que estão alijados da ética religiosa, com a quebra de paradigma da modernidade, incentivada pela propaganda de você pode ser como você quer, você é livre, eles formam esses subgrupos e cada subgrupo tem que formar uma ética própria para eles conseguirem se relacionar. Porque o homem é um animal social, ele não vive sozinho. Raros são os ermitões. E também não sei se são loucos, se gozam de plena sanidade mental. Então, para ele viver, ele vai precisar de uma ética. Então, cada uma dessas tribos vai estabelecer, mesmo que implicitamente, inconscientemente, normas, condutas, padrões que vão ser captados pela indústria, porque a propaganda ela é o diabo da desorganização social, é o diabo do afastamento da responsabilidade para que nós pensemos um país como um todo.
E ela vai atender às demandas específicas das tribos específicas, da maneira que o ethos dessas tribos estabeleceram. A questão que você fez, se o liberalismo não é obsoleto, ela tem que ser reformulada. Não é se o sistema, se o liberalismo, ele não atende mais à demanda. O que não atende mais à demanda é o sistema de Estado. O liberalismo, ele funciona dentro dos grupos. Porque quando o paradigma da religião e o paradigma do nacionalismo se quebra, eu não tenho mais o sentimento de ter que seguir a mesma ética. Então, um país cheio de gente diferente, é que eu gosto de viver com várias tribos. Tem gente que só gosta de viver com aquela tribo. Tem gente aqui no Brasil, tipo, o Weintraub não suporta ouvir falar povos indígenas. Tem gente que não consegue entender que o indígena quer viver da terra. Então, o que não funciona mais é a falta de ética, porque com a queda da religião, é a queda da dominação, as pessoas elas não se conformam mais. Então as pessoas elas estão inconformadas e não sabem reagir ao seu inconformismo. Então algumas querem procurar conformação, então vão achar um outro líder que dite a ética, que restaure a religião, restaure a moral e os bons costumes, a família, porque aquilo já está dado, é fácil, é pronto. E o que a gente está querendo fazer é muito nobre, porque a gente quer olhar esse fenômeno da quebra do paradigma, da ética, que sempre foi baseada religiosa, e a gente quer entender o homem para entender uma estrutura política que atenda à sua realização pessoal e não dê uma resposta pronta do passado. Vou restaurar a ética religiosa. Pronto, está aqui, feito, acabou. Não tem mais o que fazer. Você prende, vai ter que conformar todo mundo e tem que ter autoritarismo para isso, senão não funciona. A gente está pensando como ser livre em sociedade, e isso é muito nobre. E essa é a tarefa da filosofia. Como ser livre em sociedade, sendo que essa sociedade, e esse é o pontapé inicial da filosofia, guarde e respeite o maior de todos os bens, que é a justiça, em que ninguém seja lesado, em que cada um receba o que é seu, em que todos vivam honestamente. Agora, sobre o que é a justiça e sobre como chegar nesse ponto, se eu tivesse uma resposta, eu acabaria com a filosofia no mundo. Porque nós tiraríamos o peso de todos os filósofos, cientistas sociais, mas essa é a dignidade da atividade política, essa é a dignidade da academia. Pensar de que modo nós podemos ser livres dentro de uma sociedade. E essa tarefa não tem resposta. E o melhor sistema que pode atender isso é o liberalismo, porque ele é o único que dá espaço às pessoas, mesmo sem os parâmetros, a ética religiosa de outrora, que dá espaço para elas serem quem elas querem, que dá espaço para que elas busquem. Nenhum outro sistema permite que as pessoas busquem. Pelo menos o liberalismo permite a busca. Então a minha dúvida é, eu acho que o modelo de Estado nacional que falhou, não o liberalismo, mas o liberalismo é essencial, porque é a única forma em que as pessoas têm liberdade de buscar. É o único arranjo que as pessoas têm a liberdade de errar e também de acertar. Mas a questão é, e isso é a alma da democracia, a busca.